Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, versículo 20, capítulo 20, desculpe, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Amém? E diz: E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Amém? Diga: essa luta não é sua. O tema dessa ministração é: essa luta não é sua. E nós vamos entender isso porque Josafá foi rei sobre Israel, sobre Judá, desculpe. Josafá foi rei sobre Judá, ele é da linhagem e descendência de Davi. E ele tinha um amigo, diga amizade. Vamos rever os nossos conceitos de amizade, né? Josafá tinha um amigo chamado Acabe, diga Acabe, amigo da onça. E Acabe era rei sobre Israel, e Josafá era rei sobre Judá. E Josafá vai lá visitar Acabe, e Josafá, a Bíblia fala que Josafá era um rei temente ao Senhor, que seguia os mandamentos de Deus, e que Acabe era totalmente o inverso de Josafá. Acabe ele não seguia os mandamentos de Deus e nem a vontade de Deus. Mas Josafá era amigo de Acabe. E Acabe, a Bíblia vai relatar que alguns reis foram atrás de Acabe para guerrear contra Acabe, para lutar contra Acabe. E alguns reis, irmãos, isso não é pouca gente não. Cada rei tinha milhões e milhões de pessoas no exército. E ele vai em direção, os reis vão em direção a Acabe para lutar contra Acabe. E Acabe faz o quê? Diz Josafá: eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você venha comigo. Eu preciso que você caminhe comigo nessa batalha. E Josafá diz: eu vou contigo, né? Por amizade, por dó, por pena, Josafá decidiu caminhar com Acabe para aquela guerra que não era uma guerra dele, era a guerra de Acabe. Os reis estavam indo atrás de Acabe. E ele decidiu caminhar com Acabe, ceder ao pedido de Acabe, né? E lutar em favor de Israel. E juntou o reino de Judá com o reino de Israel para lutar. Mas antes disso, Josafá diz: chama os profetas e pergunta a ele se é da vontade de Deus essa batalha. E aí, Acabe vai e chama 400 profetas. E os profetas vieram e Acabe perguntou: é de bom proveito? Está lá no capítulo 18 de 2 Crônicas. Ele relata essa história e Acabe diz: é de boa vontade do Senhor que nós varmos a essa guerra? E todos os profetas falaram aquilo que Acabe queria ouvir. Disse: vai, que o Senhor vai entregar nas tuas mãos o teu inimigo. E os 400 profetas disseram isso. E Josafá, muito temente a Deus, disse: só tem esses profetas? Não tem mais nenhum profeta aqui que possa falar em nome do Senhor? Eu acho que ele queria ir, mas o coração estava tão duvidoso, tão temeroso no Senhor, que ele parou e pensou. Depois de 400 homens, profetas do Senhor, dizerem que Acabe poderia ir, que o Senhor entregaria os inimigos na mão dele, Josafá diz: e aí, tem mais algum profeta? Ele diz: tem lá um profeta que eu não gosto dele. A Bíblia fala que Acabe, ele odiava Micaías. Micaías era profeta do Senhor. Mas por que ele odiava Micaías? Simplesmente porque Micaías falava aquilo que ele precisava ouvir e não falava aquilo que ele queria ouvir. E ele disse: tem um lá que eu odeio ele. E aí Josafá diz: chama ele. Se tu odeia é porque ele fala a verdade, chama ele. E Acabe manda chamar Micaías. E Micaías chega diante do rei. E o soldado, quando vai buscar, diz: na moral, todo mundo lá, os 40 profetas lá, falaram que o rei precisava ouvir. Custa você dizer apenas o que o rei quer ouvir? O que tem de mais nisso? Você vai ser do contra? Falar contra? Fala lá o que o rei quer ouvir e pronto. E aí Micaías diz que ele serve ao Senhor e não ao rei, né? Que a aliança dele era com Deus, era com o Senhor. E Micaías, quando chega,
ele é bem irônico, e o rei Acabe pergunta a ele se ele poderia ir a essa batalha. E aí Micaías brinca com ele, mas fala num tom de ironia, de que ele poderia ir, que Deus daria os inimigos na mão dele. E ele consegue perceber que aquilo não é verdade, o rei Acabe. E ele questiona Micaías, me fala a verdade. E Micaías diz, tão certo como vive o Senhor, se entrares nessa batalha, não voltarás. Porque o Senhor dará a ti nas mãos do teu inimigo, e o teu inimigo te matará. E Acabe, muito safo, decidiu que mesmo assim ele ia para a guerra. Ele ia guerrear. E ele foi para a guerra. Só que os reis deram um comando. Eles disseram, não quero que vocês lutem com soldados pequenos. Eu quero que vocês lutem contra o rei. Contra Acabe. Não quero que vocês lutem contra o exército. Se desgastem lutando contra o exército. Contra pessoas pequenas. Eu quero que vocês lutem contra Acabe e mate Acabe. E Acabe sabia disso. Então o que é que ele fez? Ele tirou as vestes de rei e ele desce à batalha como se fosse uma pessoa qualquer. Mas ele diz a Josafá, eles estão atrás de mim, não atrás de você. Então vai você com as suas vestes de rei. E Josafá vai para a guerra. E quando chega no meio da guerra, os inimigos identificam o rei, porque Josafá estava com as vestes de rei, porque ele era rei. Mas não era o rei que eles queriam que matasse. E os inimigos vêm contra Josafá para matar Josafá, porque ele estava com as vestes de rei. E no momento Josafá clama ao Senhor no meio da batalha, e Deus livra Josafá no meio da batalha, mesmo quando ele foi para uma batalha que não pertencia a ele. Deus livrou Josafá e trouxe entendimento aos inimigos de que aquele não era o rei que eles procuravam. E no meio da guerra eles encontraram o rei Acabe, e assim cumpriu a promessa que Deus tinha revelado, que Acabe não voltaria da guerra. Né? E o que eu quero trazer com essa história? Eu resumi bastante porque o capítulo é muito grande e a gente não tem muito tempo. Josafá, ele buscou em Deus, ele buscou a direção do Senhor. Ele procura no Senhor o socorro e a resposta. Josafá fez aliança com Acabe e os inimigos chegaram para atacar Acabe. E ele pede para Josafá ir com ele. Ele pede para Josafá entrar na guerra na frente dele. Existem guerras que não são suas. Existem guerras que o Senhor não permite que você entre. Existem guerras que o Senhor não vai permitir que você entre, porque essa guerra não é sua. Mas mesmo assim nós somos teimosos e queremos tomar para nós a guerra do outro. Josafá poderia simplesmente ter perdido a vida por desobediência. Mas Deus ainda assim achou graça em Josafá. Ouviu o coração dele temente ao Senhor e livrou ele da morte. Josafá esteve perto da morte. E aí eu tenho 4 conselhos para você. Primeiro conselho, não entre em guerras que não te pertencem. Josafá, pela amizade ou por dó, entrou em uma guerra com Acabe. E naquela guerra ele quase morreu. Não entre em guerras que não te pertencem. Segundo conselho, você precisa primeiro cuidar de você para depois cuidar dos outros. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler aqui. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Então cuida primeiro de ti, Paulo diz a Timóteo, né? Naquele tempo. Cuida primeiro de ti, para depois cuidar dos outros. Né? Cuida primeiro dos teus problemas, para depois cuidar do problema do outro. A gente aprende, quando a gente começa a buscar em Deus e a ler a Bíblia, a gente aprende que primeiro nós precisamos tirar a escama e a trave dos nossos olhos, para que possamos estar respaldados na palavra a tirar as escamas e a trave do olho do nosso irmão. Então não podemos tentar curar algo no nosso irmão que nós temos deficiência nessa área e nós não fomos curados ainda. O nome disso é hipocrisia. O nome disso é não viver a verdade.
Então nós precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Então, segundo conselho, você precisa cuidar primeiro de você. Terceiro conselho, não ouça somente aquilo que te convém. Josafá propõe a Acabe, né? Vocês ouviram aqui eu falar, quando Josafá diz a Acabe, chama o outro profeta, porque 400 homens disseram que podia descer e ir para a batalha. Mas ele diz, chama o outro profeta. E Micaías chega com voz de profeta e diz, se você entrar na batalha, você vai morrer. Porque o Senhor não está contigo nessa batalha. Primeiro que Acabe não era temente a Deus, primeiro que Acabe não servia a Deus verdadeiramente. Acabe não tinha um coração temeroso a Deus. Deus, ele caminha com quem caminha com ele. Deus tem fidelidade com quem tem fidelidade com ele. Deus guarda aqueles que guardam os teus mandamentos. E Acabe, ele foi testemunha disso. Quando sabemos quem somos, decidimos não agradar a mais ninguém, a não ser o Senhor. Nós não estamos nesse mundo, neste século, para agradar aos outros. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E de agradar a Deus, com certeza, é desagradar o mundo. Porque a vontade de Deus, ela vai contra a vontade do mundo. Os princípios de Deus vão contra os princípios do mundo. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então nós precisamos ser e ter Jesus como nosso alvo, como nosso reflexo, como nosso símbolo, né? De querer ser igual, de querer ser parecido, de querer ser como Jesus foi, como Jesus é. Então nós temos que ter a certeza no nosso coração de entender que com aquela atitude, será que eu estou agradando a Deus com essa atitude? Nós nos preocupamos tanto em saber, será que estou agradando ao outro com essa atitude? E esquece de entender se estamos agradando a Deus. Então nós precisamos agradar a Deus e não ao outro. E nunca faça nada para agradar ninguém, porque diante disso você expõe a ti mesmo. Josafá se expôs quando ele, para tentar agradar a Acabe, ele se colocou numa guerra, numa batalha que não pertencia a ele. Ele quase morreu por conta disso. Então não entre em batalhas que não te pertencem. Quarto conselho, pare de agradar a todo mundo. Pare de agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo. Jesus veio ao mundo, tornou-se carne como eu e como você, fez-se homem, passou por todos os problemas que passamos e ainda maiores. Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer, sem beber, sendo tentado por Satanás constantemente. Jesus passou por morte e morte de cruz. E nem assim agradou a todos. Ao contrário, aqui ele desagradou, crucificou. Falou contra ele, blasfemou contra ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos todos os dias agradar a Deus e não desagradar a Deus. E não desagradar a Deus implica em ter a nossa salvação garantida nos céus, ter a nossa salvação garantida na Nova Jerusalém. E em outros momentos existem guerras que não estamos preparados, mas guerras que também não são nossas. Existem guerras que entramos e que não são nossas. E existem guerras que entramos e que também não são nossas, mas essas são de Deus. E quando entramos em uma guerra que ela não nos pertence, mas pertence a Deus, a Bíblia diz que se Ele prometeu, Ele te garante. Que se Ele te colocou, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Deus não dá nenhum fardo na nossa vida que nós não sejamos capazes de carregar. Não existe nenhuma luta na sua vida que você não seja capaz de travar, capaz de guerrear. A Bíblia diz lá em Efésios 6:10 que Deus derrama sobre a minha e a sua vida a armadura dos céus. Nós precisamos tão somente estarmos preparados para isso. Josafá, lá em 2 Crônicas, eu não vou ler, mas você pode ler depois. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3 até o 17, a Bíblia vai relatar que Josafá descobre que vem
outras guerras contra ele, existem outros reis que vêm contra ele. Quando Acabe morre, ele torna-se rei de Israel e de Judá. E aí ele fica de boa. Estou de boa, já passei por uma guerra que não era minha, mas Deus me livrou. Amém, glória a Deus, até que o Senhor me sustentou. E Josafá estava lá caminhando com Deus. E aí ele descobre que vários reinos se uniram contra ele. E a Bíblia fala que cada rei tinha em torno de 200 a 400 mil soldados contra Josafá. Milhões de soldados de várias províncias, de várias cidades, de vários reinados se uniram contra Josafá. Essa não era mais a luta que ele tinha entrado contra a vontade de Deus. Essa luta era uma luta que Deus tinha colocado diante dele para Deus provar que ele era Deus sobre a vida de Josafá. Existem lutas que o Senhor vai colocar na sua vida para provar que Ele é Deus na sua vida, para provar que Ele é Deus na sua casa, para provar que Ele é Deus na sua família. Mas para isso nós precisamos entender. E Josafá tão somente, quando ele entendeu, quando ele ouviu rumores de que haviam reinados contra ele, Josafá não fez nada mais além de se prostrar diante do Senhor. Josafá orou, irmão, ao Senhor. E a oração dele foi dividida em 5 partes. Josafá, primeiro, na sua oração, ele adorou ao Senhor. A primeira coisa que Josafá fez foi adorar ao Senhor. E lá no versículo 6 ele diz: e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem possa te resistir? Josafá começa aquela oração dizendo: Senhor, tu não és Deus sobre tudo isso. Tu não és o Senhor dos meus pais, dos meus antepassados. Tu não és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus a quem eu deposito a minha esperança, a minha força, a minha confiança. E ele começa a exaltar a Deus, a adorar a presença do Senhor. Ele começa a reconhecer quem é Deus sobre a vida dele. Na segunda parte de Josafá, lembra que deu a Deus a promessa. E aí está lá no versículo 7 que Josafá diz: não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo Israel e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? Ele estava pisando no solo de Israel e de Judá, terra que o povo tinha conquistado quando saiu do Egito cativo, terra que foi promessa do Senhor ao povo do Egito, ao povo que estava cativo no Egito, ao povo de Israel. E ele começa a lembrar das promessas do Senhor. Ele diz: Senhor, esse povo não é o povo que o Senhor tirou, essa terra não é a terra que o Senhor nos prometeu. Nós não vamos perder essa terra porque o Senhor nos prometeu. Josafá, em outras palavras, ele estava dizendo: o Senhor me prometeu. A Bíblia diz que quando Deus promete, Ele garante. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu. Josafá sabia disso. E Josafá lembra ao Senhor as promessas de Deus para a vida dele. E depois, na terceira parte, Josafá busca no Senhor a resposta. Lá no versículo 13, ele diz: e todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, e as suas esposas e os seus filhos. Josafá busca no Senhor. Josafá chamou o povo para jejuar. Josafá convocou aquela nação para jejuar. E todos os homens, mulheres, crianças se colocaram de pé diante do Senhor e reconheceram e buscaram a resposta do Senhor. Na quarta parte da oração de Josafá, ele reconhece que não sabe o que fazer. Ele diz que não sabe o que fazer. Josafá vai relatar, ele diz: Senhor, o que farei eu? E na quinta parte, o profeta, cheio do Espírito Santo, responde a oração do rei Josafá e diz, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, diz: e ele disse: ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedrontais em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor, e quando Ele te manda, Ele te garante. Essa batalha que veio sobre a vida de Josafá foi simplesmente para trazer o povo a
a existência de que Deus era Deus sobre aquele povo, de que Deus era Deus sobre a vida de Josafá. Existem batalhas que Deus vai trazer para a sua vida, para te trazer ao centro da vontade dele. Deus precisava para resgatar Josafá e trazer ele ao centro da vontade. E nós precisamos entender isso e fazer como Josafá fez. Se colocar em oração, se colocar à disposição do Senhor, reconhecer a soberania e a adoração dele, lembrar a Deus as promessas que ele fez para a nossa vida. Tem uma música que diz: não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na minha vida. O povo que saiu cativo do Egito, liberto para a Canaã, para a terra prometida, não morreu até que os pés pisassem a terra da promessa. Aqueles que duvidaram pelo caminho ficaram, mas aqueles que creram alcançaram a vitória. A Bíblia fala lá que quando Moisés manda os espias, foram 12 espias, rodear a terra e espiar, para ver se tinha condições ou não de invadir Jericó. 10 voltaram dizendo: não tem condições. Josué e Caleb volta dizendo: há condições de passarmos as muralhas e vencermos e conquistarmos aquela terra. E muito interessante, se você for ler a trajetória do povo que saiu do Egito ao povo que herdou a terra, dentro daquela terra prometida, só adentrou os 2 que proclamaram que existia possibilidade de conquistar a terra prometida. Aqueles que estavam com a visão voltada no Senhor, aqueles que acreditaram na promessa. Todos aqueles que não creram, que não acreditaram que a promessa poderia se cumprir, ficaram pelo caminho. Nós não podemos ser como aqueles espias que desistiram da promessa do Senhor, que desistiram do propósito de Deus em meio às circunstâncias, às dificuldades, às muralhas que se levantaram, que estavam à frente dele. Nós precisamos ser como Josafá, que diante de uma informação de que uma guerra viria contra ele, se prostrou ao Senhor e levantou uma nação, 2 nações. A Bíblia diz que Josafá chamou Judá e Jerusalém a jejuar, a consagrar pela vitória, pela resposta, pelo propósito, para entender qual era a vontade de Deus. Você precisa entender quem são as pessoas que estarão contigo no tempo de dificuldade. Você lembra do amigo Acabe, que colocou Josafá no meio da batalha, trocou de lugar com Josafá para que confundissem os inimigos e matassem Josafá e não matassem a ele? Nós não podemos ser amigos dessa forma. Amigos, porque eles jamais vão entender a promessa e o propósito de Deus para a sua vida. Eles jamais vão entender qual é o caminhar de Deus para a sua vida. E nesse versículo mais à frente, nesse capítulo mais à frente, Deus vai relatar, a Bíblia vai relatar que Josafá, ele estava preparado para enfrentar essa guerra. Mas ele não se preparou batendo no peito pela força da tua vontade, ou chamou os profetas para que os profetas falassem aquilo que ele queria ouvir. Ele dobrou os joelhos e foi ao pó, e buscou em Deus e disse: toda Judá e toda Jerusalém irá jejuar e consagrar, para que haja a resposta dos céus. Existem batalhas que você não pode ir só. Josafá entendeu que naquela batalha ele não podia ir só. Ele entendeu que naquela batalha ele precisava ir com o general do general à frente dele, mas que acima de tudo ele precisava de um povo que reconhecesse quem era Deus sobre a vida dele e que junto com ele buscasse a Deus em oração e em consagração. Nós precisamos ser esse povo que se une em favor da vontade e da palavra de Deus.
Nós estamos vivendo em um tempo em que os cristãos, em que os evangélicos, em que os irmãos têm se ferido, têm se magoado, têm se destruído dentro da igreja. Nós precisamos viver um tempo de Josafá, em que toda uma nação se prostrou ao Senhor em um só propósito, em um só objetivo. Eles entenderam que se o rei caísse, todo aquele povo cairia. Eles entenderam que se o rei caísse, todo aquele povo cairia. E eles entenderam que aquela luta não era só dele, não era só do rei, era contra o povo. Você precisa se colocar como filho de Deus. Você precisa se colocar como profeta e profetiza do Senhor. Você precisa entender qual o seu papel diante de um exército e o exército dos céus. Você precisa entender que existem lutas que o Senhor vai colocar diante de você, mas que quem vai à sua frente é Ele, e quem te garante a vitória é Ele. As lutas que vêm do Senhor, com certeza terão vitórias, se você se posicionar, assim como Josafá se posicionou. Tire o seu foco do problema e coloque os seus olhos no Senhor. Naquele momento, Josafá poderia ter simplesmente parado e dito: meu Deus, tanta gente contra mim. E agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Tentar esquematizar e focar no problema, e cada dia o problema vai crescer. Porque a cada saída que ele encontrasse iria causar outro problema. Mas ele tão somente colocou os olhos dele no Senhor. Esqueceu o problema, focou no Senhor. Josafá, naquele momento, ele só focou em Deus. E ele disse: Senhor, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família, Tu és o Deus dos meus antepassados. Tu és o Deus que fez a promessa se cumprir. E aquele povo, junto com Josafá, se colocou de pé e disse: Senhor, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o... Amém? Você está preparado para essa batalha? Você está preparado para guerrear? Deixa eu te contar uma coisa. Essa máscara, ela te limita. E ela impede que você seja contraído, que você contraia ou que você passe um vírus. Essa máscara, ela não impede a sua adoração aos céus. Essa máscara, ela não impede de você glorificar a Deus, de você exaltar Ele, de você clamar a Ele. Se coloque de pé. Comece nesse momento a adorar ao Senhor. Comece nesse momento a se dispor na presença do Senhor. Assim que venço minhas guerras, assim que venço minhas guerras, assim que venço minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou